Olá, beleza? Sou o professor Anderson Henrique. Sejam muito bem-vindos à aula 2 do nosso projeto PHP com Ajax, integrando com Ajax e o banco de dados MySQL, tá? Na primeira aula nós criamos, desenvolvemos e concluímos a rotina para salvar esses dados, tá? Nessa segunda aula nós vamos trabalhar com a leitura desses dados, tá? Então a leitura desses dados é feita de uma forma bem simples, tá? Nós não vamos utilizar aquele tipo mais avançado de leitura, vamos utilizar uma leitura simples, mas eu vou procurar aqui trazer esses dados dentro de uma tabela para vocês, tá? O projeto está mais simplesinho, mas para melhorar um pouco a questão da aparência, né, do nosso projeto, que é importante ter um mínimo aí de aparência, né? Eu vou trazer aí dentro de uma tabela essas consultas. Então deixa eu dar um run aqui, run file. Então por enquanto nosso projeto está assim, ó. Nós não temos nenhuma tela aqui para poder para que a gente consiga visualizar esses dados. Então vamos criar esse arquivo. Esse arquivo ele vai ficar junto aqui dos outros na raiz e chamar de read, tá? De leitura. Então botão seriar new pode ser um PHP file, mas no caso se tiver interface gráfica tem que ser um PHP web page, tá? Por conta da interface gráfica. Então PHP web page, vamos aqui chamar de read, que é leitura, e vamos finalizar, tá? Deixa eu apagar aqui esses comments aqui e vamos, eu não sei o que eu coloquei aqui no index, PHP integrado com Ajax MySQL, vou colocar o mesmo título, tá? E como a gente vai utilizar o PHP, então eu vou deixar aqui os delimitadores abertos. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar um include. Toda vez que a gente for executar alguma rotina no banco de dados, a gente vai precisar desse arquivo aqui, ó, o conecta, tá? Então vou dar um include once, tá? Do arquivo. Aqui no NetBeans Ctrl+ de espaço, ele dá um autocomplete, mostra aqui os arquivos que eu posso inserir, tá? Então vou dar um conecta, vou incluir o conecta, e aqui no SQL, na linguagem SQL, nós temos o comando que seleciona todos os dados, que é o select. Após o select, os campos que eu quero retornar, uma palavra reservada from, e depois do from, de qual tabela que eu quero selecionar esses campos, esses registros, tá? Então vai ficar select asterisco from aluno, que o nome da nossa tabela é aluno. Isso aqui eu vou guardar dentro de uma variável que eu vou chamar de SQL, e vamos dar uma query aqui com o objeto PDO. Então, o objeto PDO aponta para o método query, e essa query vai executar essa query aí, que é a query para selecionar todos os registros. E eu vou guardar essa query dentro de uma variável chamada exec. Variável é com cifrão, né? Exec. Ok. Olha que interessante. Esse objeto exec, quer ver? Eu vou verificar aqui se a gente consegue dar um var dump nele, para que ele traga aqui, para a gente debugar aqui o que tem dentro desse exec. Vou dar um ponto e vírgula, salvar, e eu vou executar essa página. Vou vir aqui em run file. Esse exec, na verdade, ele retorna para a gente, olha só que interessante, ele retorna para a gente um objeto do tipo PDO statement, onde esse statement, no caso aqui ele está guardando dois statements, porque eu tenho dois
registros lá na minha tabela. Deixa eu ver aqui. Eu vou inserir aqui mais um registro, o meu mesmo aqui, ó. Eu vou clicar em salvar, tá? Então ele enviou. Se eu atualizar aqui, ó, se eu vier aqui em visualizar, agora eu tenho 3 registros, tá? Se eu vier aqui e atualizar, não é a quantidade de registros não, na verdade ele retorna um objeto do tipo PDO Statement que tem como índice 2, tá? Mas a query string que foi utilizada foi essa select asterisco from aluno, tá? Que é uma query, é um atributo público, mas o objeto que nos interessa é esse PDO Statement. Esse PDO Statement, nele a gente pode estar utilizando um método fetch da classe PDO, onde esse método fetch ele retorna para a gente os registros, tá? Eu vou mostrar para vocês os dois métodos. Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês eu vou colocar aqui uma variável reg, só para vocês verem que interessante. Essa variável reg do objeto PDO Statement, que é o exec, eu vou apontar para um método chamado query, tá? Um método chamado fetch, onde esse método retorna os resultados. Sendo que eu quero retornar esses resultados em quê? Dentro de um objeto, dentro de um array associativo, dentro de um array numérico. Isso a gente pode decidir com esse atributo estático aqui, ó. Na verdade tem vários, né? Nós temos o fetch associ, que ele retorna um array associativo. O both, ele retorna tanto associativo quanto índice numérico. Nós temos o fetch num, que retorna um numérico. Nós temos function, default, column, ele retorna as colunas, o tipo de classe. O obj ele retorna em formato de objeto, tá? É bem interessante isso aqui também. Mas vamos retornar aqui em um fetch associ, tá? Em um array associativo. E vamos fazer o seguinte, ó. Vamos dar um var dump nesse reg aqui para vocês verem que legal. Eu tenho 3 registros. Lembrando que eu tenho 3 registros, né? Vamos atualizar. Assim que atualizar, opa, eu estou chamando um método indefinido chamado fetch, né? Deixa eu ver aqui. Objeto fetch. Está dizendo que esse objeto, que esse método é indefinido. Deixa eu ver aqui qual o erro que ele está retornando. O erro é fatal erro. Você está chamando um método indefinido do PDO Statement, que é o fetch, na linha 13. Estou chamando um método indefinido fetch. Vocês verem que o fetch ele não funcionou, certo? Porque eu tenho 3 registros. Mas o que eu posso fazer aqui? Vamos mudar do fetch para o fetch all, tá? Vamos salvar e vamos atualizar. Também diz que eu estou chamando um método indefinido. Claro, né? Aqui eu estou dando uma query. Aqui eu estou chamando um método indefinido. Esse método não é indefinido. Então, vamos analisar aqui direitinho. Deixa eu ver. Bem, ele executa essa query, beleza. Coloquei aqui na variável exec, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um var dump aqui diretamente, ó, no exec,
apontando para o método fetch, tá? Apontando para o método fetch, e vamos chamar aqui o PDO dois pontos fetch a source. Vamos salvar e vamos atualizar. Assim, agora sim. Sendo que o que acontece? Com o método fetch, ele está retornando aqui para mim apenas o primeiro registro. Porque o método fetch, ele retorna apenas um registro de cada vez. Tá? Para isso nós temos um método chamado fetchAll, onde esse método fetchAll ele já retorna todos os registros de uma vez só. Tá? Então, fetchAll é quando eu quero utilizá-lo dentro de um laço de repetição, né? Então, vamos aqui chamar o método fetchAll do objeto PDO statement, né? E vamos atualizar. Agora sim, ó, ele trouxe os 3 registros. Sendo que o que acontece? Eu preciso colocar esses registros dentro de uma tabela para organizar direitinho, né, os meus registros. Para isso eu vou utilizar o método fetch dentro de um laço de repetição while, tá? Mas antes de abrir o while, né, para executar esse método, antes de abrir o while, eu vou criar uma tabela. Vou criar aqui, essa tabela pode vir aqui em cima ou pode vir aqui embaixo, tanto faz. Mas eu vou criar aqui uma, né, vamos organizar melhor aqui dentro de uma table. Abre e fecha a table. Essa table eu vou colocar um style mínimo aqui nela, tá? Que vai ser uma table onde ela vai ter uma borda. Essa borda vai ser de 1 pixel, sólida, na cor cinza, se eu não me engano. Tá? E aqui nós teremos uma TR, que é uma linha. Essa TR ela vai ter um style. Style vai ser um background color, uma cor de fundo preta. E também vai ter um color, que é a cor do texto. Eu vou colocar a cor do texto branca, tá? Então vamos, dentro dessa TR, chamar aqui as TDs, que são as colunas. Então vou ter uma coluna com o ID, Ctrl Shift seta para baixo, vou ter uma coluna com o nome, Ctrl Shift seta para baixo, uma coluna com o e-mail e Ctrl Shift seta para baixo, vou ter uma coluna com as ações, que no caso aqui as ações, ela será a ação de editar e excluir, tá? Deixa eu salvar e atualizar para ver se a tabela existe. Sim, a tabela está aqui, sendo que ela está muito pequena, né? Então nós podemos fazer o seguinte: aqui em table, no width, que é a largura, vou colocar a largura dela em 70%. Vamos salvar e vamos atualizar. Eu acredito que aqui está bom, né? Que está ampliado aqui, vamos colocar em 100%, tá bom. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, ó, quero colocar um título aqui, né? Um título que é a consulta de alunos. Consulta de alunos. E eu vou colocar o mesmo que tem aqui no index, ó, que é o projeto PHP Ajax, que é o H1, né? Para a gente seguir um padrão aí. Vamos salvar, vamos atualizar. Tá aí, ó, consulta de alunos, tá? Lembrando que se eu quiser centralizar tudo,
Eu também vou chamar aqui dentro do body um style text align center. Mas olha só, ele vai centralizar. Vamos atualizar. Centralizou os textos, mas não centralizou a tabela, tá vendo? O que acontece? A tabela ela é um pouco diferenciada dos elementos HTML. Para centralizar essa tabela, eu preciso utilizar aqui no CSS o atributo, a propriedade margem, né? Margem, onde a margem superior e inferior equivale a esse primeiro valor, esquerda e direita ao segundo valor, que eu vou deixar em automático. O que acontece? Ele vai trabalhar com a proporção, né? Vai deixar a mesma proporção na margem esquerda e na margem direita, centralizando assim a nossa tabela, tá? Vamos atualizar, tá aí a tabela centralizada. Se vocês quiserem saber mais sobre CSS, eu tenho o curso de HTML com CSS também, tá? Completo lá na minha plataforma, tá certo? Então vamos aqui agora fazer a mágica acontecer. Eu não preciso ficar repetindo abertura e fechamento de table, tá? Então após aqui a tr, eu vou abrir o delimitador do PHP novamente, fechá-lo, né? Porque tem... Por que eu vou fechá-lo? Porque tem HTML aqui embaixo, né? E aqui dentro é que a gente vai chamar o laço de repetição while, tá? While enquanto essa variável que eu vou chamar de registro estiver recebendo do exec apontando para o método fetch, lembrando que eu vou utilizar aqui o fetch associate, né? No seu fetch associate, que é um array associativo, enquanto ele estiver recebendo, abre chave, e eu não fecho chave ainda, eu vou fechar chave lá no final, tá? Lá no finalzinho eu vou abrir um outro delimitador do PHP, e a única utilidade desse delimitador, e realmente eu tenho que fazer isso, é fechar essa chavezinha aqui do while, tá? Isso aí. Posso até fazer o seguinte, ó. Posso colocar esse while aqui e chamar esse delimitador para cá, ó. Tá? Aí aqui dentro, a quantidade de registros que existirem, ele vai gerando uma nova linha para mim, tá? Uma nova linha a cada registro, onde dentro dessas colunas eu vou colocar os dados. Bem interessante agora essa questão dos dados, tá? Porque eu posso retornar os dados dentro de uma sintaxe do PHP, que é o sinal de menor, interrogação igual, que a gente chama de result mode, né? Interrogação maior. Aí aqui dentro eu posso chamar a variável reg, e dentro de colchetes eu vou fazer referência ao nome do campo que eu quero retornar. Se vocês olharem lá no banco de dados, os campos é o campo ID, nome e e-mail. Então tem que chamar com esses nomes aqui, ó. Fazer referência aos campos com esse nome. O primeiro aqui é o ID. Então ID, Ctrl Shift seta para baixo. O segundo é nome, Ctrl Shift seta para baixo. E o terceiro é e-mail. E esse quarto aqui, ó, esse quarto TD, é onde nós teremos aí as ações editar e excluir. Vou até dar um Enter. Eu vou salvar e vamos ver se ele está trazendo aqui os registros aqui para a gente, né? Se ele está trazendo o ID, o nome, e-mail e colocando dentro das suas colunas. Então vamos salvar. Vamos atualizar aqui a página. Tá lá, ele está trazendo tudo certinho, ó. O ID, os nomes, os e-mails. Excelente, excelente. Eu vou só fazer aqui eu vou colocar borda
dentro das colunas, tá? Eu posso aqui chamar dentro da TD. Claro que aqui dá mais trabalho a gente fazer dessa forma, seria melhor fazer um CSS externo, mas vou chamar o style border aqui, ó, dentro de cada TD dessa aqui. Tem que fechar aqui no final, né, as aspas duplas. Beleza. Beleza. Se eu não colocar em ações, as ações não vão ter borda. Quer ver? Deixa eu dar uma atualizada, salvar e atualizar. Eu não estou com bordas aqui na época, eu coloquei nas TDs erradas, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Como já está aqui, eu vou só dar Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Eu coloquei aqui na linha errada, né? Esse aqui eu não preciso. Não preciso separar esses conteúdos aqui, não. Só no de baixo. Vamos salvar, atualizar, instalar. Não sei se vocês conseguem ver, porque está um cinza bem esmaecidozinho, né? Ok, está trazendo os registros. Se eu vier aqui inserir mais um registro, Zé da Manga, @email.com. Vou salvar, beleza. Vou lá na minha página e vou atualizar. Ele já está atualizando. Não preciso mais utilizar aqui, ó, esse recurso, vendo aqui do PHPMadmin fazendo visualizações, porque eu já tenho minha página para visualizar. Então eu vou fechar aqui, tá? Então já tenho o insert e já tenho o select. Para finalizar essa aula, não sei se nessa aula dá para fazer, queria fazer esse curso em no máximo 3 aulas, mas vamos ser um pouco sucintos, né? Para que não fique muito cansativo aí as aulas, tá certo? Vamos só criar aqui os botões. Um vai ser o botão de ação para editar e o outro vai ser o botão de ação para excluir, tá certo? Então vamos lá. Então aqui dentro, ó, dentro dessa última TD, a gente pode criar esses botões aí. Pode ser através de button, pode ser através de link. No caso aqui, eu uso link, tá? href. Esse meu primeiro link aqui vai ser para editar. Sendo que como é que ele vai editar, né? Ele vai editar chamando uma página de edição, que eu vou chamar essa página de form update. Ele vai chamar um formulário, form update.php, e eu tenho que passar como parâmetro aqui o ID, porque eu preciso do ID do usuário quando for editar ou quando eu estiver ali excluindo. Então eu vou passar o ID igual, e aqui depois do igual eu vou chamar essa mesma sintaxe aqui do PHP, ó, essa mesma aqui, eu posso até copiar e colar, com o seu ID. Tá lá, ó. Eu vou passar o ID como parâmetro, tanto no editar quanto no excluir. Sendo que para deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho, né, vamos dizer assim, eu vou criar aqui um button. Mesmo o button não tendo funcionalidade, só para dar aparência, eu vou criar aqui uma tag button e vou fechar o button aqui no final, tá? Abre e fecha button. Vamos salvar, vamos atualizar. Tá aqui um botão, ó, editar. Não ficou muito bonito, né? Esse button, a não ser que eu faça o contrário, que eu coloque esse button dentro
aqui antes do texto editar e fecha esse botão aqui, Ctrl X, né? Depois da palavra editar. Aí tudo bem, vamos salvar e vamos atualizar aqui. Assim fica bem melhor. Mas se vocês observarem, quando eu coloco o ponteiro do mouse aqui em cima, aqui no cantinho, aqui, ó, nesse cantinho, ele mostra qual é o ID. ID1, ID2, ID igual a 3, ID igual a 4. Tá? Vamos fazer o mesmo procedimento aqui para o botão de excluir. Vamos simplesmente dar um Ctrl Shift e seta para baixo. Aqui, em vez dele chamar um form update, ele simplesmente vai chamar uma página delete.php e o nome do botão é excluir. Vamos salvar. Vamos atualizar. Tá lá. Temos o editar, temos o excluir. Tá certo? Temos o editar e temos o excluir. Então tá ok. Essa nossa segunda missão foi concluída. Estamos aqui com os cadastros sendo efetuados. Ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui, Anderson Filho. Vamos salvar. Vamos lá e atualizar. Depois do Zé da Manga, Anderson Filho está trazendo aqui direitinho o ID, o nome, o e-mail e as ações. Beleza? Se você está gostando dessa videoaula, não se esqueça de compartilhar com mais pessoas que têm interesse por esse mundo da programação, tá? Deixo novamente aqui recomendado a plataforma de ensino A3Tech, onde lá você vai ter um curso bem mais completo na área de PHP, tá? Aqui em PHP mais MySQL mais orientação a objeto, com preço bastante acessível. Lembrando que aqui é um acesso vitalício, tá? Você vai ter acesso a esse curso uma vez adquirindo, você vai ter acesso aí até quando você tiver craque, realmente tiver dominado aí essas tecnologias, beleza? Eu sou o professor Anderson Henrique. Esta foi a aula de número 2 desse nosso projeto, que é o projeto bem bacana, que é o PHP integrando Ajax e o banco de dados MySQL. Aguardo vocês na próxima aula. Valeu, falou, fui!